né? Tá me vendo? Tô te vendo. Agora vai, cara. A experiência do Contos Negreiros, que a gente vai fazer até online, vai fazer o teatro, né? Através do audiovisual, a gente vai fazer online, dia 19, se eu não me engano, mostrou para muitas pessoas que duvidavam dessa desigualdade no Brasil, porque a gente faz o recorte entre uma ficção do Marcelino Freire, né, dos personagens ficcionais, eu trago os números colocando a plateia para poder refletir sobre essa desigualdade existente. Então, muita gente falava, eu minimizava a luta, eu não tinha noção do quanto o país é desigual, e com o espetáculo passou a ter essa consciência, né? Quando a gente provoca e fala que por ano 30 mil jovens, olha, 30 mil jovens são assassinados. É um número absurdo. Você está perdendo aí gerações e gerações de professores, de professoras, de arquitetos, de artistas, em função desse genocídio. Aí você pensa, desses 30 mil jovens, 77% são negros. Você perde aí, desses 30 mil, 23.100 jovens por ano no Brasil. A gente está falando só Brasil. E aí são números de guerra, né? São números que assustam, porque a gente não dá conta do dia a dia. E é importante hoje, por exemplo, a mídia colocar, ao invés de números, nomes e histórias, para a gente poder ter uma noção que o que se perde não são os números estatísticos, são famílias que são destruídas a partir desse massacre. A gente está clamando, há anos a ONU traz essa pesquisa sinalizando que a cada 23 minutos um jovem negro morre assassinado no Brasil. Dentro desses 23 minutos estão morrendo aí João Pedros da vida, né? Então, as pessoas, por um efeito das manifestações norte-americanas, né, por conta do George, assassinado de uma maneira psicopática da estrutura. Eu não digo... É um erro falar que foi um policial que matou o George. Foi uma estrutura, é uma estrutura racista. É uma estrutura racista que perpassa a sociedade brasileira. Agora, não é essa estrutura, porque os nossos ancestrais estão falando aí há séculos sobre racismo estrutural, e hoje a branquitude descobre esse termo, esse conceito racismo estrutural, e se justifica em relação ao seu racismo, né? Eu ouço muito, eu fiz isso, eu falei isso por conta do racismo estrutural. Se você tem consciência disso, o que você vai fazer, né? Se moldar em relação ao que é correto, né? Como a própria justificativa de obras de intelectuais que sempre tiveram pensamentos, teses puramente eugenistas, racistas, e querem corroborar falando sobre a questão do tempo, né? A pessoa que escreveu num tempo de racismo. Posso até trazer a história. Imagina, é notório, principalmente na academia, sabe que Monteiro Lobato foi um escritor racista que contribuiu com a comunicação entre Brasil e Estados Unidos em relação à Ku Klux Klan. É impossível, isso é documentado, né? O Monteiro Lobato ele escreve com a eugenia, em 30 anos não haveria mais negro no país, né? Só que a gente é incrível, estamos aqui, né? Isso é fala de Monteiro Lobato. E aí você tem pessoas, e eu não vou me pegar só um apresentador, porque é um pensamento social. Tem pessoas que vão falar, mas está correlacionado ao tempo. Mas espera aí, eu estou num tempo num país que é super racista, super machista, que mata a comunidade LGBTQ+, né? Tá no ranking dos países que mais mata grupos de minoria, que mais mata indígenas,
E aí eu vou corroborar com esse tempo, a partir desse valor? Como assim, né? Então, você vai negar os abolicionistas que contradisseram o seu tempo e espaço? Fala, meu irmão, senão eu falo pra caramba. Não, eu concordo com você. Eu tenho uma frase que eu não esqueço, de um historiador pernambucano, que ele me disse o seguinte, ele falou assim, você não pode julgar o passado com os conceitos do presente. Ele estava dizendo o seguinte, que a gente hoje tem uma certa consciência do que é certo e errado. Então, a gente não pode condenar o cara lá do passado. Só que você acabou de trazer um exemplo maravilhoso. Beleza, mas no mesmo tempo que esse escritor viveu, outros viveram e tinham uma postura completamente diferente, né? Uhum. Eu vou trazer aqui uns dados também, não para rivalizar com os seus, mas para somar, porque Vamos essa é a nessa. questão, que é relacionada à educação. Então, olha só, o Rodrigo ele começa trazendo dados aqui, gente, sobre o número de jovens mortos no Brasil. E a maioria deles é de pessoas pretas, tá? Aí eu tenho 10 aqui, jovens que morrem, 7 são pretos no Brasil, a cada assassinados. 10 jovens que morrem, 7 são pretos. Eu tenho aqui dados do IBGE que diz o seguinte, aí olha só, quando o jovem não morreu, então vai para a escola ou não. Quem vai mais para a escola no Brasil? O branco ou o preto? Esses dados respondem à pergunta. Olha só, a proporção de pessoas entre 18 e 29 anos com pelo menos 12 anos de estudo é o básico, né? Quem faz o estudo completo até a faculdade vai estudar 12 anos. Os brancos, os jovens brancos, 76,2% dos jovens brancos, então, a cada 10 jovens brancos, praticamente 8 estudam 12 anos. Entre os negros, jovens negros, a cada 10, 6 estudam 12 anos. Ou seja, os brancos estudam mais do que os negros. E isso não está falando com questão de esforço. Está falando de acesso à educação e de permanência. Eu vejo muitos casos, no próprio episódio, o Joel fala o seguinte, eu tinha um primo que vinha aqui estudar, mas aí surgiu um trabalho, ele entre estudar e trabalhar, ele preferiu trabalhar. Então, essa é a realidade do jovem negro no Brasil. Ele luta muito para viver e luta muito para chegar, né, para se manter na escola, né? Ou seja, tudo isso é efeito do racismo estrutural, Rodrigo? É assim que a gente pode dizer? Quando a gente fala sobre racismo estrutural, a gente vai falar sobre que esse racismo vai atravessar em todos os campos da nossa vida. Campos educacionais, campos profissionais, campos amorosos, todos os campos. Ele vai se desdobrar e ainda soma, na verdade, com esse racismo institucional, que seriam instituições que vão reforçar esse racismo estrutural. E aí, uma das instituições que reforçam é a própria escola, né? Essa escola, eu não estou debatendo a classe dos professores da qual eu faço parte, mas existe uma máxima da sociologia que vai falar se uma sociedade ela é racista, as suas instituições vão seguir essa mazela, assim como a mazela da misoginia, né, da transfobia, assim por diante. Então, você vai ter a escola, a educação, reforçando essa estrutura que é racista. Imagina, eu acompanhei uma pesquisa, por causa de um trabalho, de uma doutora, isso tem anos atrás, de uma doutora em educação da USP, tem muitos anos, tem mais de 20 anos isso, que foi para um trabalho de teatro. E era muito interessante. Essa quarentena está me dando muita amnésia. Mas depois quem quiser saber o nome, eu vou procurar saber o nome, para não falhar com a intelectual. E aí ela fez uma pesquisa que é muito interessante, que ela pegou dos anos 80, dos 10
maiores chefes de crime organizados do Rio de Janeiro, os 10. E aí ela fez toda uma pesquisa relacionada ali à vida acadêmica. E aí você vê como, em algum momento, as instituições, começando pela própria escola e família, em algum momento as instituições falharam, porque eram os melhores alunos da escola, assim, chegando no segundo, terceiro bimestre, essas notas caem até acontecer a evasão. Isso eu estou chegando no extremo, né? E aí a análise dessa tese era justamente isso: quanto se perde inteligências para o mal, para o crime, podendo utilizar essas inteligências, capacitar essas inteligências para algo positivo. Isso é o extremo. Mas quando você vai ver a relação dessa evasão escolar, você vai ver que é por conta de uma vida profissional que ela é muito antecipada pela uma necessidade que é do agora, do que comer. Eu trago como vivência, eu trabalhei durante 6 anos num projeto chamado ProJovem, era um programa do governo federal que capacitava jovens de 16 a 29 anos que não tinham terminado o ensino fundamental e terminava o ensino fundamental completando com um profissionalizante. E aí eu pegava aquela área da Rocinha, né? Para quem não é do Rio de Janeiro, Rocinha é muito, muito perto da área nobre, que é a Zona Sul, e da área nobre, que é a Barra da Tijuca, né? Então eu pegava muitas alunas. Irmão, era impressionante. Alunas que eram excelentes, sabe? E chegava... Olha como a vida é cruel e como a sociedade é muito desigual. Chegava num único período, todo ano, existia uma evasão. E aí a gente falava assim, nossa, essa evasão está acontecendo sempre nos mesmos períodos. E a gente foi descobrir que essas alunas deixavam de ir para a escola à noite, deixavam de estudar, porque era, sabe o quê? Era temporada de ópera. Ou seja, essas alunas eram babás, chegava a temporada da ópera, essas patroas e esses patrões obrigavam elas a ficar além do horário do seu trabalho para poder sair, para poder ir para a ópera. Não tem o menor problema ir para a ópera, mas o problema está numa relação de você não ter a atenção a essa funcionária em relação ao seu crescimento pessoal. A gente ainda vive uma sociedade escravocrata, né? Paga outra profissional ou deixa de ir para a ópera. Né? A gente ainda vive essa sociedade escravocrata. E aí, se não é a escola atenta, por exemplo, se não é esse projeto atento, e de ir lá querer saber, a gente perderia também talentos, gerações de talento por conta dessa sociedade escravocrata. E você enxerga uma saída? O que o Brasil, ou se a gente não puder contar com o governo, o que nós, pessoas que querem um país melhor, o que você aconselha que as pessoas façam? Porque ter consciência que é um problema é muito importante. Você faz isso por meio das suas obras no teatro, mas a gente precisa dar um passo, né? Porque se eu for só um cara consciente, mas ficar dentro do meu apartamento, não vou mudar nada. O que você acha que as pessoas podem fazer? Conversar com alguém? Você acha que se engajar num projeto? Qual a sua opinião? Meu irmão, eu acho que a consciência ela vai além do saber. Porque a consciência ela dói quando você percebe algo de errado e algo te motiva a querer transformar, né? As pessoas fingem não enxergar e têm consciência sobre essa desigualdade existente. Primeiro, a gente precisa assumir as nossas mazelas. A gente precisa assumir que não existe democracia racial no Brasil, que não existe democracia para diversos corpos. Imagina, você tem pessoas no Brasil que estão lutando, reivindicando pelo nome, como as pessoas trans. Estão reivindicando pelo básico, que é o uso de banheiro. Então, a gente precisa, além da consciência, deixar de ser perverso. Existe uma perversidade por trás. O racista, ele tem prazer em ser racista, mas ele não quer ser chamado como racista. Existe uma grande diferença. Né? Uma vez eu estava andando e uma senhora escondeu a bolsa achando que eu fosse roubar e eu sinalizei: a senhora é uma racista. Eu não vou roubar a senhora. Ela, ai meu Deus,
Então, a pessoa não quer ser identificada como. Primeiro a gente tem que assumir essas mazelas, né? Não adianta você falar sobre você. Eu tenho muitos amigos que se colocam como progressistas, que se colocam como da arte, como revolucionários, subversivos, e não querem rever sobre o seu comportamento, não querem assumir. O problema está no outro. É o outro que é fascista, é o outro que é racista, é o outro que é bolsominion, etc. Então, essa carapaça de dizer que é da arte, que é de esquerda, que é revolucionário, o que for, faz com que essa pessoa não se assuma como racista. Então, primeiro é assumir as suas questões, assumir seu privilégio e ir atrás do prejuízo. Né? Eu vejo toda hora alguém me pedindo livro, indicação de livro. Eu falo assim, gente, eu já estudei quase todos os pensadores brancos. Quase todos os pensadores brancos. Eu fiz filosofia e sociologia. Ninguém nunca me obrigou a estudar um pensador branco. Sempre teve ali. Vá atrás, sabe? Vá atrás. Nós estamos falando dessas questões há séculos nesse país. Está aí, ó, tudo foi dito, publicado. Falar que não sabia é muito desumano, é muito desleal, é muito perverso, é muito... É essa dica que eu falo. Não fala que não sabia, porque é desonesto demais. A gente está gritando, precisou... todo esse acontecimento nos Estados Unidos da América, a mídia virar para os Estados Unidos para a gente olhar e falar assim, e nós também somos racistas. Isso é muito desonesto. É muito desonesto quando a população negra vai para a rua, como foi no domingo, e clamar por uma sociedade antirracista, clamar para que um governador decrete que não possa ter interferência policial nesse momento da quarentena, e discutir que é um ato democrático, que é um ato contra o presidente, etc. E tal. A gente não quer assumir, a gente quer escamotear todo o nosso problema. Então, o que eu digo, meu amigo, voltando à sua questão, a gente precisa assumir, sabe, cada indivíduo, e a sociedade precisa entender, quem fala claramente, gosto da fala do Rodrigo, não enrola. A sociedade ela precisa se entender como racista. E aí, correr atrás do seu prejuízo. Se entender como um racista, entender que a branquitude tem seus privilégios, independente da classe social, porque não me venha falar que é problema de classe, porque eu estudei Marx, né? Nosso problema racial vai além da base da pirâmide, né? Tá bem além. E aí, o que eu posso fazer com o meu privilégio para poder mudar essa estrutura? É essa a questão. Então, esse é um ponto interessante. Eu, desde muito cedo, eu sou seu fã, preciso dizer que eu tô nervoso, estou emocionado. Eu sou seu fã. Que isso? Eu que sou mesmo. Eu sou presidente do fã-clube do Rodrigo França, Regional Rio de Janeiro. Então, eu sempre, desde muito cedo, eu sempre achei legal a ideia de fazer um pré-vestibular comunitário. Um amigo meu, a gente chegou a pensar em estruturar. Eu não ia dar aula nem ele, mas a gente queria montar isso. E eu percebi que esse não é o meu objetivo de vida. Talvez eu não fosse fazer aquilo com competência. Mas aquela vontade ficou dentro de mim esse tempo todo. E recentemente eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo, eu vou contar a história de um pré-vestibular comunitário. Porque se eu sou um comunicador, um produtor de conteúdo, o que eu posso fazer é produzir a história desse pré-vestibular e contar para que mais pessoas possam se engajar. Assim, eu entendo que eu fiz a minha parte dentro desse campo. E essa é um pouco da base que eu te perguntei, assim, você respondeu muito bem. A branquitude ela tem que entender os privilégios dela, a sociedade tem que se entender como racista e procurar saber o que ela pode fazer. Isso é muito importante, né? E a gente? A gente pode se ajudar? Você acha que essa coisa de fazer vídeo é legal? Então, meu irmão, nada que a gente conquistou foi dado. Foi lutado, muito lutado. É lutado até hoje. É nosso dever ancestral, e eu acho que essa palavra... Tem um pensador contemporâneo, Jonathan Raimundo, que é até um cara que você
tinha que trazer para você e fazer perguntas incríveis. É um filósofo, historiador, e aí ele faz essa provocação. Se o seu ancestral tivesse aqui vivo, você teria orgulho ou teria vergonha de falar com ele? Então, é nosso dever ancestral, meu irmão, buscar a nossa melhoria. Só vale a pena ascender socialmente, socioeconomicamente, se for para um entendimento como povo, para um benefício individual e coletivo. Então, tem aquela frase, né? Eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Eu acredito que virá a partir da nossa organização, da nossa força, da nossa luta. Tudo aquilo que eu faço está respirando o povo, que é para benefício do coletivo, sabe? E eu não estou falando de uma maneira romântica, não. Estou falando de uma relação filosófica ancestral que está aí de competição, de individualismo, não é nosso. Não é da nossa cultura. Não é, a coletividade, estar junto, é de uma filosofia ancestral indígena e africana. Então, quando você fala assim, o que nós podemos fazer? Cara, você é jornalista. Algo muito bom para o seu povo tem que ser a partir do seu fazer, que é jornalismo, do meu fazer, que é ser professor, quer ser artista. É isso. Como eu posso contribuir é da sua maneira, sabe? É lindo. Você quer ver um vídeo de dois manifestantes negros nos Estados Unidos da América que são agredidos por um policial branco e chega uma capitã, uma mulher preta. Eu vi. E nossa, é o dever ancestral dela dentro do sistema, subverter o sistema. É o dever dela ancestral. E você fala assim, o que eu posso fazer? Cada um sabe, meu irmão, onde aperta seu cinto. Se você pode dar um pouquinho, dê seu pouquinho. O que você não pode fazer é desserviço, é desonrar aqueles que vieram antes. E aí não tem receita de bolo. Se é um pré-vestibular comunitário, que faça. Isso é olhar para o coletivo, sabe? Se você não sabe dar aula, vai lá, entrega um café para o professor, faça uma faxina. O negócio é fazer. Ou se você não está relacionado à educação, faça seu jornalismo. Tantas vezes acho que você não deu conta, irmão. Acho que o teatro negro contemporâneo, deve muito a você e deve muito ao Tiago. Você sabe disso. Talvez você nem saiba disso. Sabe? Como jornalista. É seu dever ancestral. Sabe? Você exerceu muito bem. E não tem essa coisa se é pouco, se é muito. O negócio é fazer. Sabe? O negócio é fazer. Eu posso escrever um livro sobre você em relação ao seu compromisso a povo negro. E que ninguém imagina. Eu falo assim, caramba! Mano, é isso. Eu fico emocionado. O Rodrigo, gente, ele citou o Tiago Rogero, que é um colega jornalista que trabalha na coluna do Anselmo Góes no Globo, um cara que morou no meu coração. Cara, muito bonito o que você falou. É um dever, cara, você está certo. É um dever que a gente tem de transmitir o conhecimento que a gente tem, de ajudar da forma que a gente pode, sabe? Eu acho um horror quem sabe alguma coisa e guarda esse conhecimento para si. Eu acho que conhecimento é para ser compartilhado, porque é daí que a gente transforma as pessoas e esse mundo precisa muito de transformação. Agora, eu queria entrar numa questão um pouco mais delicada. Vamos lá. Por que você acha que existem pessoas como o Sérgio, da Fundação Palmares, um negro que fala mal do movimento negro? Mano, meu problema não é o Sérgio, meu problema não é a Holiday, meu problema é a estrutura, sabe? Primeiro, meu irmão, a gente precisa entender que uma das nossas principais pautas é a nossa humanidade. E a subjetividade do ser humano está nisso. Nós somos pretos diferentes. Tudo bem se o cara ser preto de extrema-direita, não vai estar do meu lado. Porque senão a gente vai acabar acreditando que a gente tem que pensar da mesma forma.
O movimento negro, ele é formado, por exemplo, por vários coletivos, várias ações individuais. Tem gente que nem se diz do movimento negro e porque faz pelo povo, né? O movimento negro não é um CNPJ. E mesmo assim, existem várias formas de luta, várias formas de reflexões sobre essa luta, etc. E está tudo bem a diferença. E tem gente que vai se colocar contra esse movimento negro. Ao invés de falar, por exemplo, do Sérgio, eu vou falar sobre essa estrutura. Sim, claro. Quem o colocou lá, sabe? Quem o colocou lá? E eu não vou retroalimentar o Sérgio, porque quem o colocou lá, que é o Bolsonaro, ele cresceu, era um cara que estava dormindo há 30 anos no Congresso, e, de uma certa forma, a própria mídia e a própria esquerda retroalimentaram esse cara e chegou onde ele chegou. Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a utilizar da estratégia. O problema do Sérgio é o problema jurídico, sabe? É um problema jurídico. Alguns coletivos já estão agindo em relação a isso. Eu não vou dar palco para daqui a pouco esse cara sair como deputado estadual e daqui a pouco sair como senador. Por que ele fala o que o branco quer ouvir? Tem gente gozando com essas falas. Eu não posso esquecer que o presidente da República chegou numa comunidade religiosa, num grupo cultural, e comparou os quilombolas a gado. Tá na mesma estrutura. Está na mesma estrutura, sabe? Então, claro. Eu sou da reivindicação, mas pela estratégia. O problema do Sérgio, da Fundação Palmares, é um problema jurídico que a gente já está fazendo. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco ele sai como deputado federal. E vou te falar uma coisa. Tá cheio de, como a gente fala no neguinho, tá cheio de branquinho querendo. Ah, sim. Né? Então, e aí eu vou te falar uma coisa. O Sérgio, ele é um fantoche dessa extrema-direita. Mas é um exercício para a gente pensar a esquerda, por exemplo. Eu posso fazer uma autocrítica porque eu faço parte dela. Se o Hélio, por exemplo, que é da mesma estrutura, se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro, eu não tenho instrumento para ir contra ele. Eu vou falar o quê para minha avó, para minha mãe? Não vota nele por quê? Nunca fez nada de desonesto. Ele tem a cor da minha avó. Ele saiu da pobreza, de onde está a maioria dos meus. Então é um dever da esquerda do Brasil olhar para essas figuras que representam muito mais a população brasileira do que a gente tem aí, composta por homens brancos, ricos, heterossexuais e velhos. Excelente. Então, só... Mas te respondi, né? Não, perfeitamente. A Ela Jesus se manifestou aqui, uma pessoa que está acompanhando, quando você falou do Sérgio, mas na verdade é que não adianta falar o nome de uma pessoa ou de outra. O problema é a estrutura. Essa pessoa que hoje irrita a gente, ela vai sair um dia e pode entrar alguém igual ou pior se essa estrutura não for atacada. Então, essa questão que o Rodrigo está colocando. Rodrigo, uma outra coisa. Você, durante 12 anos, participou como professor do curso de formação de policiais militares no Rio de Janeiro, correto? Sim. Então, você é uma pessoa que tem muita autoridade para falar de como é que se forma um policial, sem dúvida nenhuma, né? Eu queria saber se você vê alguma luz no fim do túnel, porque são pobres matando pobres, preto de farda matando preto sem farda. Existe alguma forma de resolver esse problema aqui que nos faz chorar todo dia? Lembra que eu falei, se uma sociedade é racista, as suas instituições serão racistas. Isso não tem... A Polícia Militar, vou falar, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é uma instituição. Então, ela não vai ser diferente. Ao mesmo tempo que você tem essa base da pirâmide dentro da polícia que é preta, né? Eu estou falando base da pirâmide, que é o recruta, né? O soldado, que é o cabo, sargento, tenente, e aí começa a embranquecer. A ponta da pirâmide ela é branca, você tem até oficiais negros, mas a maioria é branca. Isso é nítido
quando você vai, principalmente no rancho onde comem os militares, né? O rancho dos praças, né? Da base da pirâmide é um, que a comida é outra, é uma coisa, e quando você vai para o rancho dos oficiais, a comida é totalmente diferente. Isso para ter uma noção básica dessa distinção. Então, essa base da pirâmide, ela continua sendo essa reprodução do que eu falei do poder político institucional, desse homem branco, rico, heterossexual, cisgênero, etc. Mas se você pensar que até há poucos anos, há pouco tempo para trás, para ser oficial da Polícia Militar era um concurso público pela UERJ. É o vestibular da UERJ. Hoje é um vestibular interno e que você vai ter ainda muito mais chance para a classe média entrar e ser oficial. E ainda obedece uma ordem do Estado, né? do governador, da Casa Civil e etc. Então você tem ali, por mais que essa polícia seja preta em números, mas a cabeça ela é branca, a cabeça ela é racista, a cabeça é da branquitude. E quando a gente clama para a desmilitarização, e já estou te respondendo, essa desmilitarização seria boa também para quem é militar e para a sociedade. Por quê? Dentro da militarização, você tem um setor muito burocrático de proteção entre pares. Então, quem paga muito caro são os praças, a partir dessa burocracia. E seria boa para a sociedade, porque a estrutura do militarismo é ter que ter um inimigo, um inimigo-alvo. Diferente dos Estados Unidos, que também é problemática, a polícia lá não é militarizada. É o cara que é funcionário público, que pode ser demitido a qualquer momento. Se é racista, é racista. Mas o enfrentamento, né? Por isso que é tão difícil a gente fazer um pouco o que a gente está fazendo lá, embora a gente também faça, depois a gente fala sobre isso, porque aqui você tem lá todo um mecanismo, uma instrumentalização de guerra. Imagina, é proibido internamente um policial estar fortemente armado numa manifestação como a gente viu no domingo e apontar um fuzil para um jovem. Isso não pode. Isso não pode. Aí você pergunta assim, tem chance? Tem chance que a gente tem que rever a sociedade. Tem chance, a gente tem que votar em quem realmente tem um projeto de segurança pública e que nenhum presidente da República teve. Um projeto de segurança pública, nenhum presidente da República, nenhum governador do Rio de Janeiro, nenhum chefe de Estado. Eu vou falar do Rio de Janeiro que eu estou nele e não vou ser leviano com outros estados. Se entende segurança pública no sentido da indústria bélica, não se entende como saneamento, educação, não se entende como saúde, se entende para favorecer algo que se discute muito pouco no Brasil, que é o lobby da indústria bélica, que é o lobby da indústria de seguros, que é o lobby principalmente relacionado à indústria farmacêutica e ao setor de saúde. É uma sociedade que, para pouquíssimos obterem lucro, muita gente tem que morrer, muita gente tem que sair ferida. E ainda tem um lobby no Rio de Janeiro da indústria funerária. Ninguém fala sobre isso. Então, assim, a gente precisa, para dar jeito, resolver isso. A gente precisa, por exemplo, conversar e criar mecanismos para descriminalização, por exemplo, das drogas. E aí eu falo... por quê? Porque as pessoas são do senso comum, né? Ele está falando isso por uso próprio. Eu nem uso. Pode fazer teste e não está nem nisso. Mas existe uma guerra contra preto, contra pobre, dentro da favela, escamoteada como guerra contra as drogas. A favela ela não cultiva coca, ela não cultiva maconha, ela não fabrica armas. Então, é um projeto genocida aí para essa população preta. Então, se vai se resolver se a gente assumir essas questões que perpassam valores ditos religiosos no Estado que se coloca como Estado laico
de uma instituição que se diz tradicional, que é a família, que não é, porque alguém consome. Se fizer uma pesquisa do consumo de drogas dentro da favela, ele é baixíssimo. Ele é baixíssimo. Quem consome é a área nobre. E que é Sem protegida pelo dúvidas. Estado. Ah, é. Você vê que a operação no Palácio Guanabara não teve nenhum tiro. Lá em torno do João Pedro foram 72 só na casa dele, né? Ah, Gente, o Rodrigo, ele tem um espetáculo, ele escreveu um espetáculo, ele atuou num espetáculo maravilhoso chamado Encontro, que conta a história, um pouco da história de Martin Luther King, que eu estou aqui, ó, fazendo a minha campanha. Ó. Eu sou Tim MLK e Malcolm X, que são dois grandes líderes do movimento negro dos anos 60. Ambos foram assassinados. Um era defensor do pacifismo, o outro ia para a briga, para pegar em armas. Rodrigo, você acha que o Rio de Janeiro, o Brasil, para mudar essa estrutura, ele precisa de qual das filosofias? Ou então é possível fundi-las? Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Caramba, todo mundo me pergunta isso. Eu acho que a gente é tudo. A gente acorda de uma maneira, a gente acorda Malcolm X, a gente acorda Martin Luther King, e a gente se conhece muito pouco desses dois, né? Se coloca o Malcolm X como cara raivoso, mas era um cara super racional, estrategista. Eu vi uma coisa linda da Maíra Azevedo, a Tia Má, porque perguntaram quem seria nosso Malcolm X, quem seria nosso Martin Luther King. Nós já temos essas figuras, nós já temos Abdias Nascimento, Ruth de Souza, nós já temos lideranças comunitárias, nós já temos. A favela, a pretitude sempre foi para a rua, sempre reivindicou direitos. A grande diferença é que você é um homem de mídia, você sabe disso, né? O olhar eugênico, o olhar preconceituoso em relação a essas manifestações. Tantas vezes mães perderam seus filhos nessa violência na Maré, no Complexo Alemão, na Baixada Fluminense, que pouco se fala, e essas mães reivindicaram, foram para a luta, e a sociedade leu como baderna, como revolta, como algo desnecessário. É triste, existe um documentário chamado... Ai, caramba, quarentena, meu Deus do céu. Eu não fumo maconha, imagina se eu fumasse maconha. Autoresistência. Existe um documentário, não sei se você viu, não. Sim. Existe um documentário chamado Autoresistência, que é algo mais impressionante que todo mundo deveria assistir. E aí tem uma fala de uma mãe que eu nunca mais vou esquecer. A gente enterra nossos filhos 2 vezes. Uma pela bala do Estado, outra pela leitura imoral da sociedade em relação aos nossos filhos. Então, morre uma criança preta, o senso comum racista da sociedade já coloca como morreu porque era traficante e merecia. Primeiro que a gente não vive a gente vive numa suposta democracia, a gente não vive numa barbárie, mesmo vivendo, vamos fingir que a gente não vive. Né? Existe algo chamado lei. Né? Existe, mesmo que o sujeito seja criminoso, a lei serve para isso, senão cada um vai fazer o que quiser. E segundo, caramba, olha como nosso olhar é racista. Qualquer criança de 12, 14, 16, 17 anos, o que for, que seja branca, da forma que morrer, continuará sendo criança. Quando é uma criança, e o nome é criança, quando o menino preto morre, facilmente a sociedade coloca como bandido. Então o problema está todo nisso, sabe? O problema está todo nisso. E aí eu volto. Acho que a solução está na nossa organização. Eu queria lembrar Fala. Uma coisa aqui para... Infelizmente tem que lembrar isso, que corrobora com o que o Rodrigo está falando. Há uns dias atrás, morreu o menino João Pedro. O menino estava dentro de casa, 14 anos, brincando com os primos, tomou um tiro pelas costas. No dia seguinte, a TV Globo, enfim,
o jornalismo, isso não é um problema de uma empresa ou de outra, mas no dia seguinte, uma equipe de jornalismo foi fazer uma matéria sobre a investigação em torno da morte do menino, e o repórter falou: o delegado informou que o menino não tem antecedentes criminais. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, ele não tem antecedentes criminais, ele tinha 14 anos e tomou um tiro. Se essa criança tivesse morrido, se ela morasse no Leblon e tivesse morrido, ninguém ia se preocupar em perguntar para o delegado se aquela criança tinha antecedente criminal. E por que automaticamente elas fazem com as pessoas pretas? Porque existe o racismo estrutural que o Rodrigo está aqui falando para a gente. E é fazer lamentar. Então, eu acho assim, que todos nós, como o Rodrigo falou, nós temos o dever de pegar isso, passar adiante as informações, conversar, para que as pessoas saibam mais, se informem mais e deixem de ser essas pessoas ruins que elas são, né? Você é muito fofo, Daniel. As pessoas ruins que elas são, né? Eu queria ler uma... Perversas. Porque é uma perversidade, meu irmão, sabe? Não... olha que dizem que eu sou fofo. Você é mais fofo do que eu. Eu queria ler uma frase do Martin Luther King, que é muito interessante, nos atos que ele fez, que eu quero que isso... Eu não sei quanto tempo a gente tem para acabar a live, porque começou, terminou. Então aperta aí no ao vivo. Aperta no ao vivo. Nesse vermelho aí. Ah, tá. 42 minutos. Tá, beleza. Eu virei arroz de live, então eu sei que faz tudo. E num dos protestos bem-sucedidos, numa das conquistas do movimento negro, quando chegou naquela etapa de celebrar, o Martin Luther King ele falou uma frase que é assim: disseram que nós não chegaríamos aqui. E houve quem dissesse que nós só chegaríamos aqui por cima de seus cadáveres. Mas o mundo inteiro hoje sabe que nós estamos aqui e que estamos de pé diante das forças do poder no estado do Alabama. E estamos dizendo: não vamos deixar ninguém nos fazer voltar atrás. Então, eu acho que esse é um sentimento que me move e tem que mover todos nós. Assim, ninguém vai fazer a gente voltar atrás. O que a gente conquistou até aqui foi com sacrifício e a gente vai seguir. A gente vai seguir para que mais pessoas tenham o que a gente sonha para todos, né? E eu queria fazer mais uma pergunta. Em relação a odiar as cotas, odiar qualquer política afirmativa é desejar que a gente volte para trás. Isso que eu ia falar. Isso que eu vou com você agora. Sabe por quê? Rodrigo, quando eu publiquei o episódio, eu recebi alguns comentários assim: mas você sabe que eles só entram na faculdade por causa das cotas. E a gente tem um dado que é maravilhoso. Olha só, na questão da educação, se você pegar a população de brancos, toda a população de branco do Brasil, 9,1% dela é analfabeta. 9% é analfabeta. Não, perdão. A população branca, 3,9% é analfabeta. 3,9% dos brancos no Brasil são analfabetos. A população negra é 9,1%. Ou seja, tem mais negros analfabetos do que brancos. Tem mais brancos estudando 12 anos do que negros, né? Tem mais brancos concluindo o 9º ano de estudo do que negros. Agora, desde 2008, tem mais negro na universidade do que branco. A pesquisa do IBGE, ela diz que 50,3% dos estudantes universitários no Brasil em 2018 são negros, né? Existe ainda uma diferença entre o número de jovens. Por exemplo, os jovens de 18 a 24 anos, negros, metade deles, está na faculdade. Os jovens brancos são 80%. Ou seja, então o jovem branco ainda vai mais. Mas ainda assim, no número geral, tem mais negro. E isso acontece por causa das cotas. E o que a gente diz, Rodrigo, para quando alguém minimiza e diz que a cota é privilégio,
não deve existir? Ó, eu tenho duas questões. Quando eu estou com preguiça, eu falo, conversa com o Supremo, que já definiu como constitucional. Quem sou eu para poder debater? Aí eu faço isso, tchau, quando eu estou com preguiça. Quando eu não estou com preguiça, que é o momento, a gente precisa falar sobre equidade, que é diferente de igualdade. Nós somos diferentes e nossa obrigação constitucional equiparar as desigualdades existentes, principalmente quando a gente vai falar sobre educação. Então, quando a gente vai falar sobre cotas ou qualquer política afirmativa, é uma reparação existente. E o mais importante é falar que as cotas sempre existiram. A primeira universidade pública no Brasil, não acreditem em mim, joguem no Google, foi uma instituição para pessoas brancas, filhas de gente rica e estrangeira. Então, as cotas sempre existiram. Se existe cota social, foi por causa de uma briga do movimento negro. Você tem, por exemplo, cotas na UERJ para deficientes físicos, você tem cotas na UERJ para filhos de policiais e bombeiros militares mortos em serviço, você tem cotas para tudo. Mas quando você vai falar sobre cotas para a questão da negritude, é um grande problema. E aí, por isso que qualifica que esse olhar é um olhar racista, que não quer que a gente ascenda socioeconomicamente. Então, uma reparação. Por isso que a gente briga muito para não comemorar esse dia 13 de maio, porque no dia 14 de maio a gente foi jogado para fora das senzalas e nada foi feito. Enquanto você tem, no momento histórico no Brasil, europeus vindo para cá, ganhando do Estado dinheiro e terra. Então, a tiazinha que fala o meu nono veio da Itália para o Brasil e construiu império, ele construiu o império a partir de uma ajuda do Estado. Isso é cota. E por que na nossa vez é um problema? Por causa desse olhar racista. O Estado ele não pode cruzar os braços quando se trata de desigualdade. E a estrutura, esses números estão dizendo. Quando a gente vai pensar sobre o número de analfabetismo, de quem tem acesso ao ensino fundamental, ensino médio e universitário no Brasil, a gente ainda está em desigualdade. As cotas nem são suficientes. Quando a gente vai... Eu comemoro, tá? Nós somos a maioria hoje no banco universitário. Mas a gente não pode esquecer que existem pessoas, e isso não faz com que tenha que acabar, mas que a gente encontre políticas para policiar. Existe ainda fraude. E dentro do que se entende no Brasil de negros, através do IBGE, você tem pretos e pardos. Só a gente precisa saber, de dentro desses 50,3%, quem se lê como preto, né? Pardos, eu tenho gente que você, para mim, é preto, de pele clara, e você se lê como preto. Tem gente que vai se ler como parda, tem gente que é branca, não quer se ler como branca e vai se ler como parda. Então, a gente precisa entender esse número. Mas o mais importante é saber que o Estado democrático de direito, ele não pode cruzar os braços para a desigualdade. E para a gente entender o que é Estado democrático de direito, ele tem duas bases. Liberdade e igualdade. Demais. Demais. Não sei se você, enfim, quer falar sobre isso, mas eu vou contar uma história, porque é muito difícil você dizer o que vale mais, a liberdade ou a igualdade, o que é mais poderoso. E tem uma história do Nelson Mandela, ele estava preso e o governo sul-africano racista tentou um acordo com ele. Falou assim, Mandela, a gente vai te colocar em liberdade se você prometer para a gente que você vai esquecer essa história de movimento, de lutar, de impulsionar as pessoas contra o governo. Se você topar, você pode sair agora da cadeia e você está livre. E aí ele falou, eu só saio daqui quando todos nós pudermos sair juntos. E aí, nesse momento, ele me deu uma lição de que a igualdade ela acaba sendo maior do que a liberdade, né? A gente ser igual é um sonho, enfim, que a gente carrega aí por anos e anos. E é bom frisar, porque a gente fala, calma, igualdade jurídica. Somos diferentes, isso é lindo em relação a uma estrutura social, cultural, mas estou falando sobre
igualdade jurídica. Amigo, a gente está encaminhando aqui para o final, faltam 9 minutos. Eu Tem só um saio assunto... se você marcar outra. Tem um assunto que eu gosto muito de falar nas minhas redes, que é a produção de projeto, tirar projeto no papel. Eu vejo que tem muita gente que tem muito sonho, que tem muita ideia, mas não consegue tirar ela da cabeça, do papel, e o tempo passa, a pessoa envelhece, acaba não realizando um projeto, um sonho. E você tem projetos lindos, cara. Assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que uma pessoa tem que fazer para tirar um projeto do papel? Quais são os primeiros passos? Com base na sua experiência, né? Que conselhos você pode dar? Ter uma equipe. Eu não acredito que dá para fazer sozinho, montar sua equipe, sabe? Eu acho que parece clichê, mas não é. Sonhar junto, realizar junto é o melhor caminho. Às vezes não tem uma equipe, vá sozinho. Mas o mais poderoso é a equipe no sentido de troca. A gente não sabe tudo, a gente vai falhar em algum momento. Às vezes a gente tem uma grande ideia e que tecnicamente não é viável. Então, o olhar do outro possibilita mecanismos para poder não sofrer tanto e buscar atalhos. Eu acho que é estar junto, aproveitar que a gente está num momento de riqueza virtual, sabe? De pessoas que estão ali disponíveis em trocar. A gente precisa ter uma educação financeira, independentemente da nossa condição econômica. Só a gente que precisa ter dinheiro para comer agora e resolver a fome agora, que não dá para pensar nisso. Aí é outro assunto. Mas nós que beiramos ali a classe média, a gente precisa falar sobre educação financeira, a gente precisa se estruturar tecnicamente para poder conseguir avançar. No meu setor, que é o setor artístico, não basta ter uma ótima ideia de montar um texto X. Precisa ter um conhecimento de lei, precisa ter um conhecimento de captação de recursos, precisa estar numa rede de troca para saber os editais que estão acontecendo. Nesse momento de quarentena, tem muitos editais acontecendo e isso reforça o quanto a gente tem que ter um sentimento de coletivo, de povo, porque, por exemplo, sai um edital, meu amigo, eu jogo nas minhas redes sociais, porque não pode estar bom só para mim. Então, eu acho que é a coletividade. Acho que a cola que eu dou junta aí sua equipe porque eles fazem isso, a Branquitude faz isso. Faz sua produtora, nem que seja CEO de MEI. Maravilhoso. Monta sua produtora. Maravilhoso. Amigo, queria agradecer. A gente está indo para o final, agradecer a sua presença, dizer que eu me emocionei em alguns momentos aqui da nossa conversa. É muito bom conversar com você, eu aprendo muito sempre. Assim, seria muito vago eu falar que você é um artista importante, né? Existem muitas formas de ser importante e nem sempre ser importante é bom, né? Eu queria te dizer, cara, que você é um artista necessário para o Brasil, para o tempo que a gente está vivendo. Muito obrigado por você compartilhar o que você sabe, por você colocar arte na rua, colocar arte no palco. Onde você estiver se apresentando, cara, eu e uma multidão estaremos lá te aplaudindo. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, meu irmão. Camille Fada, beijo. Mamãe está aí presente. Mamãe também está hoje live. Está sozinha e ela fica... Qual a sua próxima live? Obrigado, meu amigo. Eu sou muito seu fã dos seus projetos, da sua escrita, do seu comprometimento com o povo preto. Obrigado, obrigado, obrigado. Conte comigo. Fala, Rodrigo, vamos entrar numa live. Não precisa nem marcar, não precisa nem divulgar. A gente entra aqui. Vou te falar uma coisa, são as melhores lives. Vamos entrar agora. Beleza. Então é isso, gente. Queria agradecer a presença de todo mundo. Não sei se alguém tem alguma pergunta aqui para o Rodrigo. A gente tem um minutinho aí ainda para responder. Nós fizemos essa live hoje para conversar sobre o racismo estrutural, sobre as formas de combater. O Rodrigo deu várias e várias dicas. E nos próximos dias eu vou pegar trechos dessa live, vou colocar nas minhas redes, vou mandar para o Rodrigo também, se ele quiser. E tem uma coisa aqui, ó. Queria ver a live de novo. Você vai salvar? Paloma, vou salvar. Ela vai ficar salva e eu vou fazer essa coisa dos videozinhos curtos com as falas do Rodrigo
para a gente ter esse conteúdo sempre aí, ouvir, porque as dicas são muito preciosas. Beleza? Obrigado, meu irmão. Muito bom. Valeu. Muito bom estar contigo.